Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você possa acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela está dedicada principalmente àqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na primeira série do ensino médio. E o tema da nossa videoaula é Produção, Trabalho e Classes Sociais. Percebam, são três termos, são três palavras muito recorrentes na sociologia e que num primeiro momento, talvez nós possamos imaginar que essas palavras não possuem, ou melhor dizendo, esses termos, talvez eles não possuam nenhum tipo de conexão. Mas ao longo desta videoaula você vai perceber que essas palavras elas estão completamente associadas, e quando eu digo associadas, não somente no sentido de palavra, mas no sentido de aplicabilidade e de compreensão a respeito da realidade social. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, vocês podem aí observar, existem várias pessoas segurando engrenagens, etc, etc, e aí vocês podem perceber que para cada pessoa, cada posição da engrenagem, né, elas estão aí montando, né, uma determinada sistemática em que uma engrenagem ela vai se associar a uma outra e que no geral, digamos assim, nós vamos ter uma máquina, vamos colocar dessa forma, funcionando. E bem ao lado nós temos em destaque a palavra trabalho. Por que eu fiz questão de mostrar essa imagem a todos vocês? Hoje nós vivemos num modo de produção que é o modo de produção capitalista. E nesse modo de produção capitalista nós trabalhamos. E eu quero fazer essa observação. Ter que trabalhar não é uma exclusividade do modo de produção capitalista. Em outros contextos históricos, as pessoas também trabalhavam. E, consequentemente, se elas estavam trabalhando, elas estavam produzindo alguma coisa, que é o segundo termo que nós vamos estar analisando agora há pouco. Então, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Simplesmente, o trabalho, ele é uma condição que está vinculado à existência humana. Agora, claro, levando em consideração cada contexto, cada realidade social, nós vamos ter formas de trabalho que são formas de trabalho que diferenciadas. E o que seria, professor, essa forma de trabalho diferenciada? É a maneira como que se trabalha, ou seja, como que nós trabalhamos no modo de produção capitalista. Quais são os instrumentos de trabalho, as tecnologias, quais habilidades, dependendo da profissão que nós temos que dispor para executar uma determinada tarefa. Se eu levo em consideração a sociedade feudal, por exemplo, eu também vou identificar a mesma coisa. Quais as ferramentas, os instrumentos de trabalho, como que as pessoas elas faziam justamente as coisas. Então isso é algo absolutamente distinto, digamos assim, de uma sociedade para uma outra sociedade. Mas eu reforço a consideração agora há pouco feita. Desde a condição primitiva do homem até os dias atuais, o trabalho ele é presente, digamos assim, na história da humanidade. Vamos visualizar uma outra imagem? É uma imagem um pouco antiga, ela mostra aí uma linha de montagem, né? Fazendo alusão justamente à questão do trabalho industrial, e nós temos no retângulozinho, bem destacado na cor azul, produção no capitalismo. Então isso implica dizer o quê? A produção no capitalismo, ela é uma produção em larga escala. Nós sabemos que a Revolução Industrial, no que diz respeito ao processo produtivo e até mesmo às relações de trabalho, foi um marco decisivo, digamos assim, na origem do modo de produção capitalista. E não só essa revolução industrial que nós tratamos sempre ao longo de algumas videoaulas e que certamente nas aulas que você
tem no ensino presencial, em sala de aula, a Revolução Industrial ela é sempre mencionada, tanto nas aulas de Sociologia como também nas aulas de História. Mas precisamos levar em consideração que as condições produtivas da atualidade, elas não são, digamos assim, tão iguais ou as mesmas condições dessa primeira revolução industrial que nós concebemos ela como sendo a revolução industrial clássica. Os próprios autores, principalmente aqueles que voltam às análises sociológicas para compreender o mundo do trabalho, apontam a existência de uma segunda e de uma terceira revolução industrial. Então, por exemplo, hoje nós vivemos uma revolução que é informacional, devido à condição tecnológica em que todos nós estamos inseridos. Mas, retomando um comentário que eu fiz agora há pouco a todos vocês. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos produzindo. Principalmente quando nós levamos em consideração, né, o trabalho físico, mas também levando em conta que todo o trabalho físico ele é acompanhado do trabalho intelectual, porque o pensamento ele antecede a ação. E quando eu falo da produção, eu não estou falando de algo abstrato. Então, por exemplo, neste momento vocês acompanham uma videoaula ministrada por mim. Eu estou trabalhando, mas o meu trabalho nesse sentido ele é eminentemente intelectual, porque à medida em que eu explico esses conteúdos, as abordagens temáticas que existem em cada videoaula de sociologia, eu não estou materializando nada, porque, por exemplo, nós não temos como mensurar, materializar conhecimento, quantificar. O aluno entendeu 2 quilos? O aluno entendeu 100 gramas? O aluno entendeu meio quilo? Então percebam, é nesse sentido. Ao contrário de outras atividades em que as pessoas elas estão produzindo algo material que acaba correspondendo justamente ao trabalho industrial, não somente ao trabalho industrial, mas também outras profissões que acabam conduzindo o homem enquanto ser social à produção, né, de uma determinada materialidade. E por fim, vamos ver mais uma imagem, nós temos aí uma charge, né, que pontua a questão da desigualdade social, uma cena que se repete cotidianamente em várias ruas, em várias cidades brasileiras, e que é um problema que, digamos assim, também não é uma exclusividade da pobreza existente no nosso país. Então nós temos aí desigualdades sociais e nós temos uma espécie de brincadeira entre as palavras, né, os trocadilhos que no caso estão sendo utilizados. Percebemos um pai, né, com seu filho, uma mãe com seus filhos, e pela própria imagem a gente já consegue perceber a desigualdade entre eles. E o pai fala para o filho, né? Filho, aí pede para você, fazendo referência justamente a uma tecnologia, né? A um presente tecnológico que ele está dando para o próprio filho. Enquanto a senhora fala justamente, né, para o seu filho, filho, você vai e pede, né? Ou seja, a questão dos pedidos que muitas das vezes eles são feitos nos semáforos, nas praças, nos espaços públicos, enfim, aonde há uma reunião de pessoas, acaba sendo, digamos assim, a oportunidade para algumas pessoas solicitarem a solidariedade de alguns. Essa desigualdade, ela reflete justamente a condição de classe existente. Então, como nós já trabalhamos ao longo de videoaulas anteriores, nós sabemos que a estratificação do modo de produção capitalista é uma estratificação baseada em classes sociais. Quando nós tratamos das desigualdades sociais, é porque existe uma diferenciação de classe.
e nós já sabemos também, já aprendemos ao longo de conteúdos anteriores, que essa desigualdade ela ocorre justamente pela distinção do poder aquisitivo das pessoas, conforme a imagem agora há pouco mostrou a todos vocês. E a questão das classes sociais se vinculam à ideia e ao entendimento do trabalho e também da produção por conta disso. Os detentores dos meios de produção é a burguesia, enquanto classe social, a detentora dos negócios, a proprietária de todos os investimentos possíveis. O proletariado, ou seja, aquele que vive do trabalho, ele vende somente a sua mão de obra em troca de um salário. Agora nós vamos para o exercitando da nossa videoaula. Acompanhem com bastante atenção a leitura e as possibilidades de resposta. Como reflexos das transformações nas políticas de gestão e de organização do trabalho no contexto atual de globalização, tem-se o novo perfil de trabalhador ou da classe social que vive do trabalho e uma reconfiguração no mercado de trabalho. Assim, podemos afirmar corretamente que um dos impactos da atual globalização e da reestruturação produtiva no mundo do trabalho, na virada do século XX para o século XXI, é o ou a. Letra A. Aumento do contingente de trabalhadores fabris. B. Redução significativa dos índices de trabalho feminino e infantil. Letra C. Aumento da inclusão de jovens no mercado de trabalho. Letra D. Aumento do número de trabalhadores no setor de serviços. Ou letra E. Redução do número de trabalhadores no setor informal da economia. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Expressa na letra D, aumento do número de trabalhadores no setor de serviços. Prestem bem atenção que no enunciado da questão fala em reestruturação produtiva. Reestruturação produtiva corresponde justamente a isso, a reorganizar. Anteriormente, eu mencionei a vocês todas as questões tecnológicas até então existentes. Lá no passado, na Revolução Industrial, o trabalho humano ele já foi substituído pelo trabalho da máquina. E isso não deixou de ocorrer, ao contrário. À medida que as tecnologias elas foram evoluindo cada vez mais, as tecnologias, as máquinas, instrumentos, robôs que foram surgindo, aceleraram o ritmo da produção e até os nossos dias atuais continuam substituindo o trabalho humano, levando em consideração até mesmo a eliminação de algumas profissões, se for o caso. Então isso é um processo de reestruturação produtiva. É um tipo de mudança, mas que impacta no que diz respeito à condição humana do trabalhador, que precisa trabalhar, que precisa produzir e que precisa ter o seu salário, digamos assim, pela questão da sua sobrevivência e sobrevivência também da sua família. Estou finalizando esta videoaula e, como eu sempre recomendo, não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos vocês.